como que funciona a ferramenta do Corpo Explica. Então, só para evidenciar um pouquinho como funciona, existem 5 traços de caráter que estão evidentes no nosso corpo. Onde que estão evidentes? No formato da nossa cabeça, no formato dos olhos, na boca, no tronco, no quadril e nas pernas. Além do formato, nós avaliamos também a sensação e a expressão de cada um dos traços. Dentro desses 5 traços são distribuídos 10 pontos em cada uma das análises. Então, formato da cabeça, 10 pontos para o formato da cabeça, distribuídos em 5 pontuações ou 5 traços ali no gráfico. No fim, a soma de cada um dos traços vai te dar quanto de cada traço você tem. Normalmente uma pessoa evidencia 2 picos, 2 traços muito evidentes e normalmente 2 traços com menor intensidade. Porém, pode acontecer de uma pessoa ter os 5 traços muito mais distribuídos, né? Isso é natural, isso pode acontecer também e não tem nada de errado nisso. Só existe uma certa confusão maior de como essa pessoa realmente funciona, porque ela trabalha evidenciando cada um dos traços ali com mais... essa troca ocorre muito mais. Vou te dar um exemplo para facilitar. Se você não assistiu, pesquisa um pouquinho sobre o filme Divertidamente. Lá nesse filme Divertidamente existem 5 emoções principais que estão no controle, no painel de controle da mente da Riley, que é aquela menininha que é a protagonista ali do filme. E ela acaba, em algum momento, perdendo 2 emoções, que é a alegria e a tristeza, que saem do controle. E aí ficam no controle o medo, a raiva e a nojinho ali, que são evidências de sensações que ela tem ou de sentimentos que ela tem. Basicamente, a nossa mente funciona desse jeito. São os 5 traços de caráter que em algum momento assumem o controle, assumem aquele painel de controle e evidenciam no nosso corpo essas percepções de cada traço. Então facilita, quando nós colocamos no gráfico cada pontuação, nós identificamos quem normalmente está mais no controle. E isso fica muito nítido. Toda essa ferramenta é uma ferramenta científica baseada em estudos de 3 grandes estudiosos aí da mente humana. Freud, Reich, que foi um dos desenvolvedores ali da bioenergética, junto com Lowen, que trouxe a bioenergética para um estudo muito mais à frente, né? Então, o Lowen, ele trouxe exatamente vamos dizer assim, a percepção humana de que existia uma evidência no corpo de como a mente funcionava. Porém, ele não tinha a ferramenta para medir isso. Ele sabia que uma pessoa tinha um determinado traço de caráter, mas ele não conseguia precisar ou medir o quanto daquele traço era evidente naquele corpo. Mas ele sabia que aquele formato mais quadrado, mais quadradinho, era do traço de caráter 4, por exemplo. Então, ele sabia que tinha o traço 4 evidente, mas não sabia o quanto disso e não tinha como medir. E o Corpo Explica trouxe a medição para essa ferramenta, um estudo brasileiro, um estudo novo e revolucionário, tá? Então, digo que se você está aqui vendo um pouquinho sobre isso, você está estudando um pouquinho sobre isso, você, no mínimo, é uma das pessoas que a gente pode considerar curiosa, né? Ou atenta. Dentro desse processo de evolução, nós percebemos que o surgimento de cada tecnologia, né? Tem pessoas que são preparadas, as pessoas que são as atentas e as pessoas que são as atrasadas, né? Então, as preparadas, elas tomam a frente daquela tecnologia e botam em prática e saem ganhando dinheiro com isso. Os atentos são aqueles que observam isso e também pegam uma etapa inicial ainda desse crescimento tecnológico. E, por último, tem os atrasados, né? Em que vem essa tecnologia, absorve todo mundo e leva todos para... como uma tsunami, basicamente. E é isso que o Corpo Explica está fazendo, uma tsunami. E hoje nós somos os preparados ou, no mínimo, os atentos aí desse processo. Fica a dica,